Vamos fazer uma apresentação sobre o banco de dados no SQL Neo4j. Dentro dessa apresentação, daremos ênfase aos seguintes tópicos: descrição, linguagem Cypher, vantagens e desvantagens, instalação e exemplificação. Começarei com a descrição. Como funciona? É um código escalável, ou seja, organizado, bem documentado, fácil e simples de se entender. Ele pode ser implantado como um servidor independente ou em várias máquinas, claro, com um cluster tolerante a falhas, como seriam em vários computadores trabalhando juntos. Ambiente de produção. O que é? É um banco de dados de gráficos. Sua arquitetura serve para armazenar e gerenciar as travessias de ideias, nós e relacionamentos. Eles adotam propriedade de tempo na sua execução, ou seja, eles melhoram a execução da operação. Dentro desse recurso que a gente tem no Neo4j, há funcionalidades nele que acompanham, como a Community Edition, que é uma funcionalidade que implanta instância única, oferece um suporte completo de recurso ao banco. Ela está em conformidade com a ACID, que seria a sigla de atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade, que são as propriedades principais de transação do banco de dados, como se fossem seus recursos, suas propriedades principais. Também na APIs, que a sigla está em inglês, mas que traduzindo em português significa Interface de Programação e Aplicações. Plataformas web. Certo, eu vou falar agora sobre a linguagem Cypher. Ela é uma das melhorias que ocorreram nas últimas versões do Neo4j. Ela é considerada uma linguagem humana, otimizada e designada para desenvolvedores e profissionais que operam banco de dados. Ou seja, o Neo4j desenvolveu o Cypher para facilitar a consulta em gráficos. Ela é uma linguagem também declarativa, é importante ressaltar isso, focada na legibilidade e especificidade para os humanos. Ou seja, sendo declarativa, o Cypher se encontra em expressar o que recuperar de um gráfico em vez de recuperá-lo. Ou seja, ela já é mais direta em relação às consultas, ao que ela vai querer no gráfico. O padrão utilizado pelas consultas do Cypher é o ASCII, muito semelhante ao SQL, com este possibilitando o desenvolvedor a criar uma série de cláusulas como tipo filtros, agregações, classificações, paginações para mineração e também a busca de resultados na base de dados orientada a grafos. Também no Neo4j, em relação ao Cypher, no caso a linguagem Cypher, existem algumas cláusulas que são principais. Tem a start, e também tem a match, tem a while, o return, o create, remove. Essas aqui são as principais e elas também geralmente são usadas em várias outras linguagens, como vocês podem ver, return, tem o create, que já é o nome, já fala o que ele precisa fazer, qual é a cláusula, qual é a necessidade dela. Então, essa linguagem, ela nos permite selecionar, ela nos permite inserir, excluir dados, atualizar dos gráficos sem a necessidade de descrever exatamente como fazê-lo. Como eu disse, ela veio para facilitar, a parte do Neo4j. E eu vou dar um exemplo agora aqui para vocês entenderem melhor. Tem a parte por exemplo, em relação a algumas cláusulas. Tem a match, que ela é responsável por fazer a seleção. Aí, como vocês podem ver no slide, tem a parte do P, que em relação à pessoa. Essa parte é o conjunto de dados onde idade é a cláusula de critério. E tem a parte do return, que obviamente você já deve saber, que é para retornar a parte que eu quero, que é a pessoa, ou seja,
e também a parte da idade igual ponto 25 é a parte que é o where. Ele funciona mais como o where, que o where vocês já devem saber que é a cláusula de critério, né? É onde você vai falar até onde você quer que ele vá. Também eu vou falar sobre a parte do nó, que é muito, muito, muito importante na parte do Neo4j e do Ceph. O nó é a unidade fundamental responsável por guardar dados de uma entidade, ou seja, o nó pode ter várias propriedades, não obrigatoriamente, o nó é isso, não. Tem vários tipos de propriedades em relação ao nó. Como está no slide, o nó pode ter opcionalmente tipos de labels. Por exemplo, o nó aluno pode ter propriedade, nome, data de nascimento, pode também ter os labels aluno sozinho, tipo, assim como você pode colocar só aluno e colocar lá o nome dele e tal, você pode também especificar colocando o nome do aluno, aí coloca o nome do aluno, data de nascimento, as propriedades, no caso, que seria parecido com atributos, basicamente assim. Mas é recomendável que você coloque essas propriedades para que tenha uma facilidade na hora de visualizar, na hora de procurar. E aí agora vamos partir para outro slide, que é a relação. É a parte quando você vai se relacionar um nó com um outro nó. Também pode ter propriedades em relação a dentro de uma relação com outra. Mas a parte da relação, eu vou dar um exemplo agora. É possível criar uma relação entre um nó do tipo aluno e um nó do tipo disciplina. Mas você não pode criar uma relação do tipo aluno com uma relação do tipo comércio, entendeu? Tem que ter algo assim que relacione um nó com o outro. As características mais importantes de uma relação é que ela possui direção. Você precisa colocar algo que faz sentido, entendeu? Tem que ter sentido em relação a um nó com outro nó. Agora eu vou falar especificamente sobre algumas cláusulas. Tem a cláusula match, que ela é responsável por montar um padrão de busca. Ou seja, ela vai buscar aquilo que você quer no Ceph. Se você colocar só a parte match, nó, e não colocar mais nada, ela vai buscar todos os nós que você já fez. Se você coloca e especifica o nó que você quer, colocando uma condição, alguma coisa do tipo, aí ela vai buscar especificamente aquilo que você quer, o nó que você está querendo. Também, como eu já falei anteriormente de algumas principais cláusulas, tem a create, que, como eu disse, o nome já diz, responsável por criar os nós e também os relacionamentos entre eles. Relação entre o nó aluno e nó disciplina. Tudo isso, o create, ele é responsável por isso. Também tem a merge, que ela é importante porque durante uma importação de dados é importante evitar você criar mais de uma entidade na base várias vezes, criar uma entidade várias vezes na base de dados. Isso não é interessante. Também tem a set, que eu estou passando aqui mais rápido nessa parte, porque é basicamente falar o que é. Set muda as propriedades de uma relação ou não. Tem também o return, que, como o nome já diz, ele é responsável por retornar o que o usuário, o que o cliente quer. Ele vai colocar o return e vai botar, eu quero que retorne o atributo tal. No caso aqui não é atributo, né? Mas a característica tal. É basicamente isso que o return faz. Também temos o delete,
Delete já está dizendo o nome, é responsável por deletar, ou seja, ele vai apagar o nó, vai apagar a relação que tem entre um nó e outro, e é basicamente isso que o delete faz. Dentro do delete é importante ressaltar que tem o detach delete, que ele apaga as relações do nó que está sendo excluído e as relações entre ele. Todas as relações que tem entre esse nó que está sendo excluído, eles serão apagadas. Tem também o remove, né? Remove é uma propriedade de um nó ou a relação, ele vai remover aquilo. Também serve para remover um lábio de nó, ou seja, se você quiser remover um lábio de nó, você não precisa usar o delete, você usa o remove. E para finalizar, eu vou falar um pouco sobre a Traversal App, que é uma outra forma de consulta suportada e oferecida pela Neo4j, além das outras linguagens que foram vistas anteriormente. Esta API implementada em Java possibilita ao desenvolvedor a navegar nas relações e nós de um gráfico, entendeu? A partir de um conjunto de restrições denominado e descrições, no caso, nos quais o grafo lhe permite atravessar e navegar. Então, a Traversal App ela tem 5 poderosas descrições para a navegação no gráfico, que são a Static Nodes, que ela define onde o início do percurso, a ordem define qual o critério mais importante de consulta no que diz respeito à profundidade e amplitude da mesma. Tem a Expander, não sei, mais ou menos isso, define o que visitar, geralmente em termos de direção e de tipos de relacionamentos. Tem a Uniqueness, define se a passagem aos relacionamentos e aos nós deve acontecer apenas uma única vez. E também tem a Evaluator, define uma decisão de parada através de um percurso e se um determinado nó deve ser ou não incluído ao resultado deste. Então, basicamente, eu falei sobre essas linguagens relacionadas ao Neo4j e eu ressaltei mais a linguagem Cypher, onde você teve expliquei basicamente quase tudo em relação a ela, dei um resumo geral sobre as relações entre eles, todas as cláusulas principais, e é basicamente isso. Dando continuidade à apresentação, eu falarei um pouco aqui das vantagens e desvantagens do Neo4j. O Neo4j ele tem uma facilidade de integração com mais diversos ambientes de desenvolvimento. Então, pois o seu API ele possibilita a comunicação com outras linguagens, tais como Python, Ruby, Clojure, Scala, Groovy e PHP, e além de linguagens exclusivas para o mapeamento objeto relacional. O Neo4j ele contém uma API de REST, e que possibilita ao desenvolvedor utilizá-lo como um servidor RESTful. Então, essa vantagem ele permite a transmissão e a transação de dados via protocolo HTTP pelo próprio servidor Neo4j, tudo por conta da arquitetura do REST.
Ele tem uma compatibilidade com Java, com C, Python, Ruby, JavaScript, PHP, o Go e o RESTful API. Outra vantagem do Neo4j é considerável com relação da quantidade de ferramentas que o Neo4j disponibiliza no intuito de facilitar e melhorar o trabalho do desenvolvedor. Por exemplo, o Shell é um interpretador de comandos de linha responsável pela manipulação e navegação de grafos. O NeoClipse, o plugin destinado do IDE Eclipse, que fornece uma interface visual para navegação e edição de grafos, sendo uma ferramenta standalone. O Batch Inserter, ele é uma ferramenta para o upload em massa de grandes conjuntos de dados, isso de forma rápida e segura. O Online Backup, ele realiza o backup de uma instância do Neo4j em execução. Aqui outra vantagem, a utilização do Neo4j como backend para diferentes tipos de framework. Ele cita-se Ruby on Rails, Grease, Spring, Django e Griffon, que é o Mainframe. Outra vantagem característica do Neo4j é possibilitar a construção de consultas utilizando linguagens específicas para tal ação. Atualmente, existem 3 opções nas quais o Neo4j oferece esse suporte. São elas SparkQL, o Grayle e a Cypher. Nessa tabela aqui no slide 31, essa tabela mostra o espaço destinado ao endereçamento das principais chaves para os nós, relacionamentos, propriedade e tipo de relacionamentos. Então ele destaca-se como uma única instância do servidor pode lidar com grafos contendo bilhões de nós e relações. Quando a transferência de dados ele for insuficiente, o Neo4j ele efetua a distribuição entre vários servidores, de modo a determinar uma configuração de alta disponibilidade. Então aqui vemos aqui na tabela o nós, ele é aproximadamente 34 bilhões, o tipo de espaço. O relacionamento, aproximadamente 34 bilhões. A propriedade, ele depende do tipo da propriedade, mas mínimo para 64 bilhões e máximo para 274 bilhões. Os tipos de relacionamento, aproximadamente 32 mil. Então, resumindo, o banco de dados Neo4j ele pode ser considerado robusto, escalável e de alto desempenho, tornando-se assim totalmente adequado para implantação em ambientes empresariais, pois o mesmo ele apresenta verdadeiras transações ACID, alta disponibilidade, alta velocidade de consulta aos grafos, linguagem de consulta aos grafos totalmente declarativas, inúmeras ferramentas de integração e grande capacidade em armazenar gigantesca escala de nós e relacionamentos, chegando facilmente a trabalhar na casa dos bilhões. Agora as desvantagens. A principal desvantagem refere-se ao fato de ferramentas de alta disponibilidade. Então, os backups eles serem disponíveis apenas na versão Enterprise do mesmo, ou seja, a utilização do Neo4j em ambiente de produção se restringe a essa versão paga. Então, uma desvantagem é essa versão do Neo4j que é paga, uma desvantagem para nós. A nomenclatura adota é outra desvantagem observada, pois na totalidade do banco de dados do NoSQL da vertente de grafos, o padrão ele é utilizado para designar nós e relacionamentos, e feito através dos termos Vertex, Edge, e no Neo4j emprega os termos Node, Relationship, e se tornando assim diferentes demais. E a outra desvantagem ele se aplica novamente ao sistema de alta disponibilidade, pois o mesmo é muito poderoso, mas se restringe a ser utilizado por grafo no completo, não conseguindo efetuar o sharing de supergrafo, limitando assim o tamanho dos mesmos, que é a fragmentação. Então aqui algumas empresas que usam o Neo4j, algumas conhecidas como Walmart, a Microsoft, HP, a UBS e a Vanguard. Essas são algumas empresas que utilizam o Neo4j. Vamos dar prosseguimento com a apresentação, demonstrando os passos necessários para a instalação do Neo4j. Em relação à instalação no Windows, é
é necessário baixar a versão mais recente que podemos obter através do endereço disponível no slide 35. O próximo passo refere-se a verificar a chave para certificar que o arquivo baixado está correto. Em seguida, deverá ser feita a extração dos arquivos, a mudança do diretório e a parada do servidor através do comando Ctrl+C no console. No slide 37, verificamos que o Neo4j também poderá ser usado como um serviço do Windows. Quando o Neo4j é instalado como um serviço, as opções Java são armazenadas na configuração deste serviço, e para isso ocorrer é necessário que essa configuração seja atualizada conforme descrição no slide 38. O mesmo se aplica ao caminho para o qual o Java está instalado no sistema, ou seja, se houver uma atualização para uma versão mais recente do Java, é necessário executar um update service e reiniciar o serviço. No slide 40, apresentamos um exemplo de atualização do serviço. Dentro desse processo de instalação, o módulo PowerShell é parte integrante do arquivo zip do Neo4j baixado e permite aos administradores manipularem o Neo4j Windows Service e utilizar ferramentas do Cypher Shell. No slide 41, são apresentados os requisitos necessários para esta instalação. Para que o Neo4j seja instalado corretamente, é necessário fazer um desbloqueio conforme exemplificado no slide 42. Isso permitirá que o módulo seja importado para o Windows. Da mesma forma, a execução dos scripts deverá ser efetuada no sistema. Se estas ações não forem executadas corretamente, o módulo PowerShell exibirá o aviso que você não possui direitos administrativos. O arquivo contendo o módulo estará localizado no diretório onde o arquivo zip foi baixado. Após a importação do módulo, será possível iniciar uma versão do console interativo de um servidor Neo4j. E para parar este servidor, basta emitir um Ctrl+C na janela do console criado pelo comando. No slide 44, exemplificamos como obter informação dos comandos disponíveis após a importação do módulo. Ressalta-se também que o módulo suporta os comandos de ajuda padrão do PowerShell. Existe também a possibilidade de instalação da versão desktop do Neo4j. Essa versão é conveniente para os desenvolvedores trabalharem com bancos de dados locais do Neo4j. Entretanto, não é adequada para ambientes de produção. Nos slides 45 e 46, apresentamos o endereço para download e instruções de instalação da versão desktop. Para exemplificar a versatilidade e funcionalidades do Neo4j, nos próximos slides vamos criar um gráfico simples e em seguida realizaremos algumas consultas. Após criar alguns nós utilizando códigos da linguagem Cypher, no slide 48 podemos observar o gráfico gerado, com destaque para as relações entre os diversos nós existentes. Definiremos agora alguns exemplos de cláusulas usadas na leitura dos gráficos. Made é o
padrão gráfico a combinar. Se constitui como a maneira mais comum de obter dados do gráfico. O I não chega a ser uma cláusula, mas sim parte integrante do mate, optional mate e o with. Serve para adicionar restrições a um padrão ou filtrar a passagem do resultado intermediário with. E por fim, return, o que se pretende retornar. No slide 50, poderemos observar make e return em ação. Em seguida, para exemplificar a versatilidade do Neo4j, utilizaremos uma ação de filtragem entre as relações estabelecidas nos diversos nós. Para finalizar, apresentamos alguns exemplos de cláusulas que são opções úteis para ações de update nos gráficos criados. No último slide dessa apresentação, sugerimos algumas referências por nós utilizadas e de grande utilidade para quem deseja conhecer melhor o Neo4j.